Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre como iniciar uma carreira internacional morando no Brasil. Para somar com a gente, eu convidei um cara incrível que possui anos de experiência na área de design e atualmente trabalha para uma empresa gringa, mas mora aqui em terras brasileiras. Ele é UX Designer Sênior na Nearshore. Salve, salve, Marcos Ferreira. Salve, Luan, salve galera que vai estar assistindo aí, ouvindo esse podcast. Muito prazer estar aqui, cara. Muito obrigado por me convidar e bora bater esse papo aí. Pô, cara, eu que agradeço por ter aceito o convite aí, indicação do nosso amigo Rob, que indicou você aí pra trocar uma ideia. Cara, super gente boa, já passou aqui também pelo papo e com certeza vai ser uma conversa super legal, principalmente que eu tenho certeza que várias pessoas têm essa vontade, né, de ganhar em dólar, em euro, em libras e continuar morando aqui no Brasil, porque é uma moeda mais valorizada e com certeza dá uma condição de vida melhor. Mas antes da gente mergulhar nisso, eu quero deixar uns recadinhos aí pra galera. Lembre de pegar o link desse episódio e compartilhar aí pelas redes sociais, LinkedIn, Instagram, os grupos de Telegram, WhatsApp, enfim, espalha aí o link deste episódio para mais e mais pessoas ouvir aí, saber o que o Marcos tem para falar sobre essa questão de trabalhar para fora do país, mas continuar morando aqui no Brasil, que eu tenho certeza que isso ajuda cada vez mais pessoas a conhecer aqui o nosso podcast. E se você quiser contribuir também de forma monetária, você pode através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, que é o pix@papodeux.com.br. Você pode colaborar de qualquer valor aí que com certeza eu vou ser muito grato e feliz com a sua contribuição. E lembre-se também de deixar o seu like. O like não custa nada, é de graça. Então vai aí, senta o dedo no like, que isso contribui também para que o podcast alcance mais e mais pessoas aí nas plataformas de podcast que você mais gosta de ouvir. Explorar possibilidades na carreira não significa necessariamente cruzar fronteiras físicas. Hoje, essas movimentações são feitas por profissionais com altas habilidades em transformar dados em resultados. Pensando nisso, a PM3 trouxe uma novidade incrível: é a formação em análise de dados. Domine ferramentas essenciais como SQL, Python, Power BI e Looker Studio e destaque-se como um profissional capaz de gerar insights valiosos para o futuro de qualquer negócio com 25% de desconto. Uma formação ideal para profissionais de dados que buscam aprimorar seus conhecimentos. No entanto, se você é de outra área, essa é a chance de aprender a tomar melhores decisões baseadas em análises assertivas. Com uma metodologia que combina conteúdo on-demand e muita prática, você tem a liberdade de aprender no seu próprio ritmo. Some seu conhecimento ao de tutores que são referência no mercado e acelere seu aprendizado com os cases e a experiência daqueles que já enfrentaram os mesmos desafios que você. Acesse o link que está agora na descrição deste episódio e comece sua jornada hoje mesmo. E Marcos, conta um pouquinho pra gente como você iniciou a sua carreira profissional durante esse percurso aí, como é que foi entrar aí pra essa carreira internacional, que te motivou, mas eu quero ouvir desde o comecinho lá, o Marcos, do nada, vou ser designer, é isso aí, vamos lá, como é que foi? Bom, no meu caso, eu fui influenciado diretamente pelo meu pai. Meu pai, ele é falecido há alguns anos, mas meu pai era designer da época de prancheta. Eu nem sei se a maioria das pessoas que vão estar ouvindo o podcast, o pessoal mais novo, sabe o que é uma prancheta, né? Então era uma mesa onde ela podia ser inclinada, né? E aí os desenhistas da época, lá nos anos 60, 70, eles usavam lapiseira, régua, enfim, todos aqueles artefatos pré-computador, né? Então, eu cresci vendo meu pai fazer isso. Meu pai era designer de embalagem, designer publicitário, como se chamava na época, né? Ele era um homem, eu digo, à frente do tempo dele. Então, meu pai, um homem negro, retinto, nascido nos anos 40, ser um designer, assim, ele costumava falar que não tinha muitos, né? Não tinha nenhum, na verdade, pelas agências que ele passava ao longo do tempo, né? Então, eu cresci com isso. Meu pai sempre trabalhou em agências, mas quando ele foi ficando mais velho, ele montou o estúdio dele, né? Meus avós moravam na casa do lado, eles faleceram, então meu pai montou a empresa nessa casa. Tinha alguns sócios também ao longo do tempo, ele acabou trabalhando mais sozinho, mais freelancer. Então ele tinha muito material lá. Então eu cresci meio de papel, tinta, caneta, régua, tesoura. E quando chegou assim a época de escolher uma profissão, foi meio que um caminho natural. Então, eu sou designer e um dos meus irmãos, né, nós somos em 4 no total, 3 homens e uma mulher, um deles também é designer. Então, foi meio que um caminho natural para nós dois, assim.
Poxa, que legal, cara. Mas esse caminho natural você começou, você fez algum curso? Ou você aprendeu com o seu pai? Em que época que você começou, assim, dar os primeiros passos realmente de falar, pô, agora eu me considero um designer realmente, assim, de começar a fazer? Como é que foi esse início, assim? Bom, o meu irmão, ele é mais velho que eu, né? Eu sou o caçula. Ele tem, eu digo que um talento natural. Então, ele só de ficar próximo do meu pai e ver o que meu pai fazia, e tentar reproduzir, ele conseguia fazer, ele tinha muito talento. Eu também tentava, mas não ficava bom. Então, meu pai, ele tentava me ensinar de uma forma que eu, como criança, era um pouco difícil, digamos assim, porque meu pai, ele frequentou uma escola que até hoje existe, né? É equivalente a uma faculdade, né, na época dele, chama Protec. Então, no primeiro ano era desenho arquitetônico, se eu não me engano, depois desenho publicitário, desenho anatomia humana e mais alguma coisa, eu não lembro. Enfim, e aí ele falou que tinha um professor lá, um polonês, eu lembro até o nome, né? Mirgalovski, que via que meu pai levava jeito e convidou meu pai para trabalhar na agência onde ele era diretor. E ele falava que desde a época do começo da agência, meu pai fazia lá os primeiros trabalhos, ele chamava meu pai, José, vem cá. Ele pegava um papel vegetal, colocava em cima e falava assim, ó, aqui tá errado, ele ia fazendo por cima, aqui tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Daí meu pai, tá bom, vou refazer. Ele falava, não, vai começar do zero. Amassava o que meu pai tinha feito e jogava fora. E meu pai falou que no começo ele ficava doido, mas era a escola de onde esse professor era oriundo, né? Enfim, aí meu pai não fazia isso comigo, mas ele era um homem sincero, então ele falava assim, você quer qual a resposta? Quer a resposta feliz ou quer a resposta sincera? Daí eu falava, mesmo quando criança, fala o que você quer falar. Ele falava que tá errado, que tá errado, enfim. Então eu cresci meio que tentando fazer o que meu irmão fazia, que meu irmão era até mais próximo a mim. Então, meu irmão gostava muito de, sei lá, super-heróis, história em quadrinho, e tentava fazer essas coisas desde sempre, né? Então ia meio que naquele embalo ali, enfim, até eu começar a inclinar mais para desenho cartoon, mais nessa linha, né? Enfim, Tiny Toons e tal. E eu comecei a ver que eu levava mais jeito para isso, né? Então, assim, digamos que com meu pai não foi assim. Eu fui realmente fazer o meu primeiro curso de design aos 21, 22 anos. Eu lembro que era uma fase pré-militar, e aí eu não tinha profissão, eu não tinha pego o exército, eu até queria ter servido o exército, mas não como soldado. Aqui em São Paulo tem um lugar que chama CPUR, né, que é uma escola. E aí você entra como estudante, depois você vira aspirante, atendente, você vai subindo dessa maneira, né? Então, quando eu vi essa possibilidade, eu tinha um amigo que estava lá, falei, pô, é uma carreira, né? Então, auxílio com os estudos, com moradia, enfim, eu consegui ver uma vida ali. Eu fiquei um ano aplicando, no final eles pegaram só quem já estava na faculdade. E eu não estava na época, então eu acabei dando um passo para trás e ver o que eu ia fazer da vida. E a minha mãe, ela estava folheando o jornal, ela viu lá, Sindicato das Indústrias Gráficas de São Paulo oferece curso gratuito de design gráfico para quem está desempregado. Ela falou, ó, você está desempregado, vai lá ver, né, se é bom. E aí, cara, eu tive o primeiro pensamento assim, de graça não é bom. Isso lá nos anos 2002. E ela, mas você nem foi lá ver, vai lá ver. Então, sabe, eu reproduzia alguns pensamentos de pessoas que eu convivia na época, né? Então, é de graça não é bom, deve ser bom, sabe, coloquei um monte de barreiras. Mas ela pegou no meu pé e eu fui lá ver. Lembro que eu fiquei, tipo, umas 2 horas na fila, no sol, cansado, com fome, mas fiz minha inscrição. Achei que não ia dar nada. E aí, poucos dias depois me ligaram e falaram, você foi um dos selecionados para o curso de design gráfico. E lá, cara, era um curso muito legal, porque eles ofereciam vale transporte, né, o passe de papel na época, ida e volta. Tinha um lanche que era um pão com mortadela com guaraná, livros, cadernos, enfim, tudo. E os computadores lá, né? Então, essa foi minha entrada realmente no computador, no mundo do design, enfim. Eu lembro que na época eu não tinha computador para treinar em casa. Isso nos anos 2000, assim, uma pessoa que veio da onde eu vim, né? Então, não era super pobre, mas também não era, não tinha tudo acessível, né? Da forma que eu queria. Eu tinha moradia, tinha alimentação, enfim. Mas, assim, computador eu não tinha, mas eu sempre fui muito econômico, tava juntando as moedinhas lá. Lembro que na época eu tinha R$ 400. E aí eu comprei um computador de segunda mão no jornal segunda mão. E aí lembro que até na época eu não tinha carro, meu pai também estava sem carro, e o cara foi tão gente boa que ele falou, cara, eu vou levar a máquina aí na sua casa para você olhar, e aí, se você quiser, você compra. A gente monta aí no seu espaço, você testa, e se você quiser comprar, compra, se não quiser, eu volto para minha casa. E eu curti o cara, curti a máquina, comprei, então eu tinha esse equipamento para treinar, né? E aí eu vi uma possibilidade, falei, cara, eu não sei fazer nada, eu vou aprender a fazer essa parada aqui. E aí o que eu fazia? A professora ensinava lá, vamos aprender a criar uma capa de revista hoje. Eu chegava em casa, eu almoçava, sei lá, em 20 minutos, eu já ia pro computador. Minha mãe não entendia muito bem, ela ficava, esse negócio vicia, sai desse computador, vai fazer outra coisa. Eu, não. Eu senti que eu devia fazer aquilo. E aí eu reproduzia, tipo, 5 vezes, sabe? 6, 7 vezes. E na época, eu não tinha internet em casa e a escola também não tinha internet. Então eu lembro que eu salvava no disquete. Chegava lá na aula mais cedo e falava assim, professora Marise, olha o que eu fiz, dá a sua opinião. E aí, qual que era a ideia? Eles tinham essa proposta de pegar os alunos que eram mais aplicados, que mais destacados, e encaminhar para as gráficas do sindicato, né?
Então, para já sair com o emprego meio que garantido, eu falei, cara, eu vou ter um desses empregos, eu vou ter uma meta que eu coloquei para mim. Só que no fim das contas, quando estava quase acabando o curso, ela me chamou e falou assim, ó, eu não vou te colocar para o banco de talentos das gráficas. Eu quero te fazer um convite para você vir dar aula aqui com a gente. O que você acha? Eu falei, nossa, como assim dar aula? Eu nunca dei aula, não sei dar aula. Daí ela falou, não, a gente vai te ensinar e tal, enfim. Então eu comecei dando aula de design gráfico. Design gráfico, informática básica, enfim, todas essas coisas. Pô, que da hora, cara. Você começou então na profissão dando aula, né? Isso é muito bacana, né? E isso é bom também, porque dar aula, ensinar pra alguém faz com que a gente aprenda cada vez mais, pra gente ter, tipo, pô, eu tenho que ensinar isso aqui, eu tenho que saber o mínimo disso aqui pra eu poder ensinar, passar pra uma outra pessoa, e cada vez mais a gente vai reciclando o nosso conhecimento ali com relação a tudo que acontece, né? Pô, muito da hora, muito legal a sua história, hein, Marcos? E foi no começo dos anos 2000 ali, mais ou menos, quando você começou aí a dar essa aula, tudo assim pra galera. Você falou aí do disquete que você salvava, me fez lembrar também que quando eu comecei a trabalhar com design, para estudar mais sobre como criação de sites, HTML, essas coisas, eu salvava os tutoriais dos blogs também no disquete, dava Ctrl S no site inteiro, né? Ele salva os arquivos assim, aí eu salvava no disquete e levava para casa, porque eu pagava a parcela do computador, não tinha dinheiro para pagar a internet, né? Na época era muito caro assim, a internet no Brasil. E aí então eu colocava o disquete e aí abria as coisas que eu tinha salvo lá no trampo para poder estudar em casa, seguir os tutoriais ali e replicar as coisas. Pra quem não sabe o que é disquete, disquete era tipo o pendrive de hoje, só que cabia muita pouca coisa, assim, tipo, era poucos megas, assim, que era capaz de colocar ali no disquete pra você salvar alguma coisa. Tanto que tinha jogo ou programa que eram diversos disquetes que você iria ter que ficar colocando, assim, no computador pra fazer a instalação. Ainda bem que melhorou bastante, né? Sim, bastante. Nossa, um salto para o futuro. E o que te motivou, assim, com certeza, além da grana, igual a gente comentou sobre ganhar em dólar, em euro, em libra ou qualquer outra moeda estrangeira que seja mais forte que o real que a gente tem aqui no Brasil, buscar essa questão de ter uma carreira internacional e morar aqui, né? Porque geralmente o que eu mais vejo, não sei se é mais comum, mas é o que eu mais vejo, Luan, a galera indo pra fora do país, né? Sai do Brasil e vai criar uma carreira internacional pra lá, em outro país. Agora, morando no Brasil e trabalhando pra fora, eu vejo poucas pessoas, né? Conheço você agora, tem um outro brother meu, o Igor, também, que eu sei que trabalha assim, mas assim, de cabeça mesmo eu não me recordo. Mas se você me perguntar de cabeça pessoas que estão fora lá trabalhando e morando fora, fala um monte, assim. O que te motivou isso, né? Além da grana que eu falei, óbvio, né? Teve outras questões ali que te impulsionaram a fazer isso, sim? Antes de responder isso, acho que eu vou dar um passo para trás para primeiro contar a minha história com o inglês, né? Então, ainda falando de design, eu fiz esse curso, depois, assim, como você, eu fui encontrando blog, fazendo download, baixando PDF. Na época, nem você lembra muito bem, nem tinha YouTube, nem nada disso, né? Curso era caríssimo. Eu lembro que, às vezes, na banca de jornal, tinha umas revistas, cara. A gente comprava revista que vinha com CD-ROM, né? E a gente, tinha lá, curso de Flash, curso de não sei o quê, tutorial de Photoshop. Então, essas revistas, na época, sei lá, eram uns 5, 6 reais também. Ajudava a gente a ir fuçando, mas a nossa geração, assim, eu acho que é muito autodidata, né? Então, a gente, cara, o que tinha, que a gente podia aprender com, a gente ia lá e metia as caras, né? Então, eu fui indo assim, 10, 15 anos, enfim. Eu lembro que eu fui trabalhar numa empresa nos anos 2014, eu acho. Até então eu tinha zero inglês, zero, tipo, nunca tinha tido interesse, nada, né? E aí eu tinha feito curso de espanhol já, em 2020 e pouquinho, assim. Antes, 2002, 2004, fiz um curso de espanhol também gratuito, nesse mesmo esquema, né? Lá no sindicato eu conheci um aluno que fazia um curso de espanhol de graça, em outro curso de sindicato, enfim. E eu fiz curso de montagem, manutenção de computadores também, enfim. Mas dando um salto no futuro, em 2014 eu trabalhava numa startup de seguros online e tal. E eu lembro que a gente começou a ter um investimento gringo, né? Então algumas apresentações começaram a ser feitas em inglês. E aí eu tinha zero inglês. Eu e mais algumas pessoas do time de design, a gente não tinha inglês. Eu lembro que o diretor na época, né, de produto, ele falou: galera, pô, bora fazer um curso aí, né? Vocês têm um salário, tem curso a partir de 100 reais, dá para fazer. Então se vocês quiserem, vocês podem fazer como eu fiz. Vocês vão pra internet, baixa lá uns PDFs, segue uns canais, faz umas práticas, escreve, ouve o podcast e vai se aperfeiçoando, né? E eu dei esse clique, né? Tipo, design eu meio que aprendi assim, eu fiz uns cursos iniciais, mas depois as coisas foram mudando, tipo, que nem se for web design, também web design, Flash, HTML, eu fui meio que aprendendo, fuçando, né, por conta e tal. Enfim, e aí eu troquei essa ideia com ele, né, e ele plantou essa semente. Eu lembro que eu achei um infográfico na época, do CCAA, que falava assim, nós precisamos de 10 mil horas de exposição à língua para poder dominar ela. Daí eu pensei, pô, 10 mil horas, eu tenho agora 34 anos.
cara, 10 mil horas, vamos supor, vou fazer um curso aí 2 vezes por semana, uma vez. Cara, 10 mil horas vai me levar 15 anos. Eu vou estar me aposentando quando eu estiver arranhando inglês. Como que eu faço para acelerar esse processo? Em vez de ir para um curso uma vez por semana, se eu fizer uma meta, igual, sei lá, eu fiz com design, eu falei, cara, eu vou ser contratado aqui, eu vou trabalhar com isso, eu propósito, sabe? Lá eu fazia, tipo, aprendi a fazer uma capa de revista, em casa eu reproduzia 5, 6, 7, 10, quantas eu aguentasse no dia. Vou fazer isso com inglês, vou pegar um pedaço de conteúdo e vou ficar produzindo aquilo, quando eu dominar eu vou pro próximo, enfim. Depois de uns 3, 4 meses eu tava começando a entender, eu desacreditei, falei, cara... E aí eu resolvi fazer uns testes online, e aí deu que eu tava intermediário. Eu falei, não, é possível. E eu fiz mais uns testes, eu fiz 3 testes online, deu tudo intermediário. Aí eu tava juntando uma grana, na época eu tava num outro relacionamento, a gente tava pensando em comprar um apartamento e tal, e a gente não tava indo bem, a gente separou, né, um processo natural. Eu peguei a minha parte da grana e falei, você vai de uma coisa? Eu vou fazer um intercâmbio de inglês. E aí eu fui pra Dublin, cara. Peguei uma grana, saí do trampo, me joguei, fui pra Dublin, e aí, então eu morei fora, né, esse tempo. E a ideia era ficar lá. Então, primeiro estudar inglês, depois arrumar um trabalho que eu conseguisse arrumar para pagar moradia e alimentação. Já estando lá, enfim, já trazer essa bagagem do design, era arrumar um emprego na área, né? Só que depois de alguns meses, meu pai descobriu que ele estava com câncer de próstata. E aí nós somos em 4 irmãos, né? 3 homens, uma mulher, como eu falei. Mas enfim, aí toda a família se mobilizou, né? E foi todo um processo de ter que passar por cirurgia, coisa e tal. E foi bem, né, justamente no momento que eu escolhi fazer aquilo. Então eu sofri esse conflito, né? De, cara, eu preciso voltar, eu não vou conseguir ficar aqui desse jeito. Então eu tive que encurtar, né, a minha experiência internacional, né? Depois eu viajei de novo para outros lugares, mas eu voltei para o Brasil, enfim, acompanhei meu pai junto com meus irmãos. Ele foi passando por esse processo, cirurgia, até deu metástase, enfim, se espalhou e no final ele acabou fazendo a passagem, né, pro Orum. Mas e foi isso, né? E essa sementinha ficou lá dentro de mim, né? Tipo, puta, eu vou voltar de novo, eu vou para fora de novo, vou me jogar de novo. Só que eu comecei enfim, crescer na carreira aqui no Brasil, enfim, ganhar mais e tudo mais. Até por esse inglês que eu tive lá, eu consegui arrumar um trabalho que eu usava inglês aqui no Brasil para ganhar o dobro do que eu ganhava antes de eu ir. Então, muita gente fala, você está indo gastar dinheiro. Na verdade, foi um investimento. Eu recuperei poucos meses depois, sabe? Então, valeu muito a pena. E essa semente sempre ficou lá. E alguns amigos que eu conheci lá naquela empresa que eu falei, que eu tive o chefe que me deu o start para estudar inglês, alguns amigos de lá foram morar na Alemanha. E eles estavam numa startup de mobilidade, né? Patinete elétrica, bicicleta, carro, enfim, por aplicativo. E aí abriu uma vaga lá para designer. E era para mudar para Hamburgo, né? Na Alemanha, cara. Eles, abriu uma vaga aqui. E como eles já estavam lá, eles já conheciam os founders e tal. Eles, aplica. Puta, se passar, você vem para cá, mora aqui, você vai adorar aqui, é muito legal e tal. E eu apliquei, não passei. Aí no próximo ano eu apliquei de novo, bombei de novo. E eu falei, putz, acho que não é para mim, né? Tipo, então eu tentei, eu tive esse momento de, vou aplicar, eu vou mudar e vou me jogar. Só que eu tomei pau, primeira vez, tomei pau, segunda vez. E aí, paralelamente ali, alguns meses depois, eu acabei meio que sendo promovido, né? Então, eu estava como designer sênior na empresa que eu estava no momento. E aí apareceu a oportunidade para coordenador de design. Então, eu abracei a oportunidade e falei, cara, puta, tô num lugar que eu não imaginei que eu né, chegaria assim com essa idade e tal. Vamos que vamos embora. Então, essa foi a primeira experiência ali com carreira internacional, com inglês e tudo mais ali. Pô, bacana, cara. E como que você depois pegou e falou, cara, beleza, tive essa experiência, aí você volta pro Brasil e começou a trabalhar aqui, depois você arrumou uma empresa fora e continuou aqui? Como é que foi essa transição, assim? Então, eu estava lá nessa empresa como coordenador de design, estava feliz, estava fazendo um bom dinheiro e tudo mais. Só que a empresa começou a mudar um pouco, né, a abordagem referente ao mercado, né? Começaram a se posicionar mais como uma consultoria de CX do que UX, UI e tal, enfim. Então, estava indo para um caminho que não era muito o caminho que eu queria seguir, né? Eu poderia ter seguido junto com ela, mas não era bem o que eu queria. E a sementinha estava lá ainda. E aí, era época de pandemia. E eu comecei a ver muito no LinkedIn, muito contato meu postando, estou trabalhando internacional, remoto, né? Porque viajar agora tá difícil, mas parece que na pandemia deu um boom de vagas remotas, né? Tanto morando no Brasil, trabalhando para o Brasil, né, em outros estados, ou para o mesmo estado, mesma cidade, ou para outros lugares. Então, a pandemia teve coisas muito ruins, como a gente sabe, né, mortes, mas, por outro lado, também abriu algumas portas de trabalho remoto. E eu comecei a considerar essa oportunidade. Só que, ao mesmo tempo, eu estava um pouco inseguro, porque
Eu acreditava que a minha carreira, enfim, tudo que eu tinha vivido era bom para o Brasil. Então, para o Brasil, até coordenador, virar um gerente, enfim, era um caminho natural. Mas eu acreditava de alguma maneira que eu não estava pronto ou que meu perfil não era para vaga internacional. Mas porque eu não tinha entendido o processo. Existe um processo, um caminho. Eu costumo falar que tem gente que, assim, nem está procurando, um recrutador vê a pessoa, vai bater um papo, mostra o portfólio, vai de primeira. Assim, eu conheço, tem um brother meu que, cara, o cara não tava nem procurando, cara. Tipo, conheço muita gente assim. Por outro lado, eu conheço gente também que, tipo, que nem eu, tentou várias vezes e não foi. Aí que tá, e tem um grande pulo do gato. Tem um cara gringo, um podcaster, ilustrador, designer que eu sigo, ele chama NDJ Pizza, né? Pizza é o, enfim, nickname dele. E ele tem um processo que ele criou, que é um processo de 3 fases, que ele chama Mining, Refining and Shining. Ele quer dizer o quê? Primeiro, a gente precisa olhar para dentro da gente e encontrar a nossa pedra preciosa. A nossa pedra preciosa é bruta ainda, né? Então a gente precisa minerar, que é um mining. Então a gente precisa cavar, cara, cavar e encontrar essa pedra. Depois disso, a gente precisa dar uma polida nela, porque se achou a pedra, ela é bruta. Você precisa cortar, lapidar, polir, enfim. Quando ela está realmente pronta, aí você faz ela brilhar, né? Que é o shine, você mostra para o mundo. Então, não importa. Para o Brasil, estava beleza, mas para a carreira internacional, eu precisava passar por esse processo. Quero entender o que o mercado internacional espera, como que eu deveria preparar. Até foto mais profissional conta. Até um currículo mais textual conta, porque muita empresa usa robôs, né, para poder ler e falar assim, esse candidato ele atinge, sei lá, 90% do que a gente precisa. Cara, é o robozinho que lê o currículo e vai te descartar logo de cara. Então, a gente que é designer faz currículo, sei lá, bonitão, com imagem, colorido. Cara, isso já é descartado na hora. Então, pequenos detalhes, uma foto mais profissional, sabe, que mais próxima, um portfólio com domínio próprio, sabe, .com, né, não .com.br, ou, sei lá, Medium, ou Notion. Cara, eu comecei a acompanhar a galera de fora, comecei, sabe, a fazer, estudar eles mesmo, para ver o que eles faziam. Brasileiros que tinham ido trabalhar fora. Comecei a ouvir podcasts, vídeos de gente falando de processo, porque eu saí, beleza, aqui eu tô me dando bem, eu vou me dar bem aqui também. Só que não é uma falsa equivalência. Não é porque tá dando certo aqui há 20 anos, tá dando certo aqui. Então, eu fiquei ali uns meses entendendo, me adaptando a esse mercado. Eu lembro que quando eu comecei, eu tava tão assim, tipo, peguei uns PDFs lá do trampo, salvei, botei senha e comecei a mandar. Cara, eu tomava bomba, tipo, isso buscando vaga remota. Aí eu fui lá e fiz um domínio próprio, e meti lá uma página única. Aí comecei a ter sim, não. Separei tempo para codar do zero o portfólio de novo, sabe? Tirei umas fotos melhores, comecei a contar ali meu storytelling melhor, comecei a especificar meus cases melhor, fazer sessões no meu portfólio, sabe? Cara, e aí começou tomando só não, comecei a tomar talvez, e no final, quando fui aprovado nessa empresa, eu tava conversando com umas 5, tinha passado umas 3, sabe? Então eu comecei a ver que muitas vezes a gente não quer submeter de novo ao processo, porque a gente é muito difícil para quem atingir um certo nível de carreira, de salário, de status profissional, você dar um passo para trás ou precisar descer para subir. Esse é o grande pulo do gato, sabe? Muita gente não enxerga isso. Primeiro, não entende que às vezes o nosso amigo vai de primeira e a gente não. E a gente tem um trabalho parecido às vezes, sabe? A gente tem um inglês parecido, mas às vezes a gente precisa cuidar de certas coisas, né? Então, eu acho que isso foi o grande diferencial na minha vida. Quando eu olhei para mim e falei, tá, beleza, não tá bom, eu preciso refazer meu processo ali por alguns meses, depois vamos ver o que dá de novo. E aí, cara, essa é a minha segunda empresa gringa, né? Segunda consultoria, tá sendo incrível. Eu tô atendendo um cliente incrível que eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer na vida. E morando no Brasil, esse é o grande pulo do gato. Se a gente trabalhar fora e morar fora, é interessante, mas a gente ganhando em dólar, que está 5 vezes, mais do que 5 vezes mais do que o real, e morando no Brasil, aí fica mais interessante ainda. Com certeza, eu imagino, cara. E que bom, né? Que bom que deu certo, assim, e que a gente tá tendo essas oportunidades de trabalhar com isso, né? E dessa forma, eu acho que isso é muito legal dentro do universo de design, que tem essa possibilidade. Existem outras profissões que às vezes não tem como você ter essa possibilidade, e o design dá essa possibilidade pra gente, cara. E dentro desse trabalho aí, quais são os desafios que você acredita que tem morando aqui no Brasil e trabalhando pra fora? Eu acredito que um deles possa ser a questão de fuso horário, a questão da língua já nem tanto porque você aprendeu inglês, pratica, tudo mais, mas
outros desafios que você encontra porque você trabalhou fora, já morando fora. Hoje você trabalha fora, morando aqui no Brasil. Quais são essas diferenças também de desafios que tem e tudo mais, assim, pra quem tá nos ouvindo entender e falar, pô, então se eu for por esse caminho, possa ser que eu enfrente esse tipo de situação e etc. Essa consultoria que eu tô contratado por ela é uma consultoria uruguaia barra americana. Então, toda a cultura da empresa é muito boa, porque nós latinos, por mais que a gente ache que não, mas a gente é muito parecido entre si. O Brasil é o único país, né, da América do Sul, enfim, que não fala espanhol, mas mesmo assim a gente tem uma proximidade muito grande em várias coisas. Então, essa consultoria, né, a Nearshore, é especializada em contratar mão de obra da América Latina como um todo, para poder alocar essa mão de obra em clientes americanos. Então, eles começaram muito com desenvolvimento, front-end, back-end, engenharia de dados, várias coisas assim. E aí depois eles começaram a ver que os clientes pediam muito por UX UI, né? Product Designer, enfim. E aí eles começaram a contratar também. Quando eu entrei, eu acho que era o terceiro ou quarto. E hoje em dia a gente já está chegando nos 20, assim. Então, e agora desenvolvedores, sei lá, deve ter uns 500, né? Tipo, desde o começo, enfim. E a Nearshore é uma fusão de 4 empresas, né? Então, tem um DNA muito bom. Então, nós somos ali, né, as pessoas da consultoria em si, a gente é uma mistura de brasileiro, colombiano, argentino, venezuelano, chileno, é um DNA muito bom. Então, quando tem reuniões internas, né, que a gente tem muitas coisas internas, a gente sente esse DNA. Então, agora, por exemplo, lá no Copa América, nossa, tem um head lá de growth, né, de produto, que ele é colombiano, o cara é fascinado por futebol, tá super feliz. Colômbia tá batendo um bolão e o pessoal lá, meu, brincando e tal. Então, esse DNA é muito bom. Eu diria para as pessoas que talvez querem tentar suas primeiras oportunidades fora, para dar uma olhada, talvez, para esse perfil de consultoria. Tem muita consultoria. Por exemplo, eu não sabia até então que o Uruguai é um polo, sabe, de tecnologia na América do Sul. Eu não tinha conhecimento sobre isso, porque a gente acabou olhando muito para a Europa, Ásia, talvez Estados Unidos, sabe? Alguns, a África do Sul, por exemplo. Mas aqui do nosso ladinho, cara, a gente tem assim, coisa que está estourando. Então, os uruguaios, assim, eles falam inglês bem também, enfim, tem lá a moeda deles eles acabam ganhando em dólar, enfim, tem essas questões bem interessantes. E aí, trabalhar, então, essa relação com uma galera da consultoria é bem tranquilo, porque todos ali são não nativos, então o inglês da gente é tudo meio fácil de entender. E aí eu diria que para fazer essa interface realmente com o cliente americano, eu diria que existe ali um gap, né, uma lacuna cultural, mais do que até a língua, essa lacuna cultural. Então, eu diria que a gente que é latino, a gente é mais caloroso, mais brincalhão, mais prolixo, a gente entra na reunião, a gente faz uma brincadeira antes, é muito cultural nosso. E eles são, assim, mais direto ao ponto, né? Então, essa adaptação de, sabe, às vezes a gente dá muito contexto, eles querem, às vezes, uma coisa mais direcionada. Às vezes, a gente, por exemplo, como designers, depende do projeto, a gente cuida de ponta a ponta. A gente vai falar com o usuário, fazer a pesquisa. Então, às vezes, numa empresa americana, ela é mais estruturada de forma que cada um é muito especialista naquilo que faz e cada um tem que fazer bem aquilo que precisa ser feito. Então, por exemplo, até hoje, um ano de trabalho, eu tenho acesso a pesquisas, eu tenho acesso a reports que foram feitos com os usuários dos produtos que a gente faz, mas não é tão fácil assim para mim agendar um dia para ir lá falar com a pessoa usuária. Mas alguém já falou, alguém já levantou hipóteses, alguém já validou ideias. Então, eu consigo fazer meu trabalho dessa parte para frente, por exemplo. Né? Então, é uma adaptação, eu diria. Tem muito designer que eu conheço que já ia ficar um pouco resistente. Tipo, não, design para mim é de ponta a ponta. Eu em toda a feature, eu tenho que falar com o usuário e entrevistar, eu tenho que, sabe, fazer todo o processo sempre. E às vezes você tem que ver o que faz sentido para você. Para mim, eu sou super adaptável, sabe? Porque antes de eu entender o que era UX design, eu já era designer, eu já era web designer lá nos anos 2000. Então, cara, eu comecei sendo muito visual, sabe? Beleza, um site tem o quê? 4 links, home, quem somos, onde estamos, contato e, cara, layouteiro, fazendo coisa bonitona e tal. E aí, ao longo do tempo, fui conhecendo, né, lá nos anos 2005, 2006, usabilidade, depois a arquitetura da informação, depois mais o termo UX design, fui me adaptando. Então, eu sou muito adaptável, porque o mercado, eu já vi o mercado mudar muitas vezes ao longo do tempo. E ele vai continuar mudando, né? Então,
é muito disso também, sabe? Não é nenhum demérito também, mas é entender que depende da empresa. A consultoria anterior que eu trabalhava já tinha um outro processo que era diferente dessa. Então, eu diria isso, sabe? Assim, entender como as empresas lá fora trabalham, esse gap cultural também, né? Eles são mais diretos, mais sérios, um pouco mais, digamos, não sei se é frio, mas culturalmente nós somos diferentes. Eu acho que esse é um ponto importante para ressaltar. E o fuso horário é uma parada que te pega ou você consegue, tipo, trabalhar, sei lá, das 8 às 5, uma hora de almoço, tipo, fazer as 8 horas por dia por aqui? Ou não, eles têm uns horários diferentes que você precisa estar trabalhando para poder conseguir atender essa consultoria? Cara, lá eles são muito flexíveis. A minha consultoria, assim, no contrato tá que eu trabalho das 9 às 6, com hora de almoço. E sigo todos os feriados nacionais. Isso é legal de falar também. A gente tem mais feriados que os americanos, né? Então é só ir lá na planilha e preencher, feriado semana que vem, beleza. Então, nessa consultoria, né, na Nearshore, eu tenho férias. Na anterior, eu ganhava por hora. Então, era um pouco diferente. Tipo, vai ter feriado? Beleza, eu posso pegar. Eu aviso, mas eu não vou ganhar um dia. Se eu pegar uma emenda, não vou ganhar. Agora, nessa não. Tem uns feriados nacionais. Porque tem, por exemplo, cada funcionário, então o colombiano vai seguir o calendário de feriados da Colômbia, por exemplo, sabe? Então a gente tem todas essas coisas. Tem aula de inglês em company, então a gente, toda segunda-feira eu faço aula de inglês, eu continuo fazendo, enfim. Então tem PJ, mas com aspectos de CLT, né? Referente ao fuso horário, né, Estados Unidos, ele é muito largo, né? O que quer dizer que tem vários fuso horários. Então, tem 4 horas para trás, 4 horas para frente, né? E no time que eu trabalho, no cliente americano, ele é um time bem plural. Então, tem gente da China, tem gente da Índia, tem gente da República Dominicana, que é um programador que é da Nearshore também. Então, tem gente de várias consultorias no projeto. Tem uns americanos que estão lá nos Estados Unidos também. Então, assim, cada um meio que segue um pouco de um horário diferente. Tem um cara que está na Rússia. Então, assim, a gente tem que estar disponível todo mundo junto por um certo período ali. Tipo, não sei se são umas 4 horas por dia, algo assim. Mas fora isso, cara, comunicação sempre pronta ali para ser respondida. Então, a gente tem aplicativo, sei lá, Teams instalado no celular, responde quando precisa. Mas, assim, o mais importante que eu percebo são as entregas, né? Mais do que o horário. Claro que a gente segue o horário, mas as entregas. Então, o que a gente combinou ontem na Daily, que é entregar hoje, importante que seja entregue, sabe? Então, se eu peguei pouca coisa para fazer e vou entregar, beleza. Se eu peguei muita coisa e vou entregar, beleza também. Então, o mais importante é a comunicação, mas em referente ao fuso horário não é tanto um problema. Porém, quem mora no Brasil e quer trabalhar para a Europa, para a Ásia ou para a África, eles tendem a não contratar muito, por causa do fuso horário que você falou. Porque chega a ter, sei lá, 8, 10 horas de diferença, né? Então, muda muito as coisas. Então, eles preferem contratar quem já está no fuso horário semelhante. Até eles colocam ali, às vezes, na vaga, quando estava procurando, eu via muito. A gente está contratando pessoas com uma diferença de fuso horário até, no máximo, 2 horas para frente ou para trás, até 3 horas para frente ou para trás. Então, para a gente, acaba sendo mais fácil aqui, Estados Unidos, Canadá, enfim, países que estão ali no fuso horário mais próximo do nosso. Poxa, que bacana, cara. Excelentes dicas que você trouxe aqui pra galera que tá buscando aí essa oportunidade de trabalhar para empresas fora do Brasil, né? E você provavelmente tem as diferenças e poderia passar pra gente aqui como que você sente, tipo, empresas que você trabalhou aqui no Brasil e empresas que você agora tá trabalhando, prestando essa consultoria fora do Brasil? Quais são as diferenças que você enxerga, principalmente do ponto de vista de entender design? Você fala, cara, nossa, lá fora o pessoal entende design assim, ou não, é semelhante mesmo, a gente tá num caminho legal aqui no Brasil, as empresas estão num caminho bacana. Cara, não, tá muito distante, a gente tá viajando. Como que você vê essa relação, cara? Bacana. Primeiro, falando sobre os designers, eu tenho percebido que a gente, brasileiro, a gente é muito proativo. Não todos nós, mas como um perfil geral, a gente vai um pouco além, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho visto que é bem positiva. Então, a gente faz a nossa entrega, a gente dá um passinho para frente, a gente se importa um pouco mais, a gente é mais detalhe. Então, a gente é bem quisto, bem visto, né? Porque a gente, às vezes, é muito autodidata. Então, eu não sei se é um perfil das pessoas de fora, né? Faz um curso, especializa, eles vão mais numa direção. A gente, tipo, cara, que a gente conversou, a gente é muito versátil, né? Então, às vezes, pela dificuldade que a gente tem, a gente é versátil. Tipo, puta, eu não posso pagar a internet porque eu tô pagando o computador. Beleza, eu baixo aqui no disquete, vou pra casa, sabe? A nossa cabeça é muito versátil. Tipo, a gente
parece que tem menos limitações, digamos assim, né? Por causa até das nossas próprias condições. Que nem eu tenho internet em casa, salvo no disquete, vai para aula e com um computador mais barato, sabe? Não tem barreira. Tipo, se a gente quer, a gente vai fazer acontecer. Isso a gente leva para a vida, para o trabalho, por exemplo. Então a gente chega lá, a gente fala, tá, beleza, tem que resolver isso, vou resolver, já termina, já pega outra coisa. A gente é muito versátil, assim, né? Pelo menos os brasileiros que eu conheço que trabalham para fora, né? Agora, em termos de empresa, eu diria que eles às vezes estão no mesmo momento que a gente. Então a gente às vezes tem uma visão que no Brasil a gente está muito para trás, né? As empresas que enfim, estão investindo em design, tem departamentos de design que estão muito para trás no Brasil, que lá fora tudo é muito mais avançado. Não é uma realidade total, é muito parecido até, né? Eu diria que até no Brasil, em alguns casos, a gente talvez tenha uma cultura de design mais forte, né? Em alguns casos. Eu estou num cliente americano, né, do ramo de sistemas, muito forte em fazer visualização de dados, né? Enfim, e aí é uma empresa basicamente focada em criar software, né? Então a cultura de design em si, ela não é, digamos assim, o principal, né? É mais uma cultura de desenvolvimento. Mas eles entendem muito da necessidade de se ter um design pensado, alguém que está cuidando da usabilidade, de padrões, sabe? Alguém que está, enfim, mantendo a consistência das coisas, e eu diria mais nesse sentido, né? Então, eu vejo o design não como, por exemplo, no Brasil, eu vejo muito design como uma coisa, assim, uma ferramenta transformadora. Lá fora eu vejo o design como mais uma peça importante no ecossistema. Então, desenvolvimento é muito importante, design também é muito importante, marketing é muito importante. Mas design não é essa força motriz transformadora, sabe? É mais uma coisa importante, que é fundamental, mas não está acima das outras. E às vezes no Brasil eu vejo que às vezes o design ele tem essa aura, né? Eu vejo muito essa aura assim, né, no Brasil, né? Tipo, o design, essa coisa mágica, o designer, esse ser iluminado, né? Esse ser com poderes especiais, uma pessoa especial num lugar especial. E lá fora, assim, é um ofício, é um trabalho, sabe? Isso é uma coisa muito legal, eu gosto disso, né? De desmistificar um pouco, falar, cara, de repente um marceneiro não tem essa aura mística, sabe? Pode ser muito bom, sabe? Um arquiteto eu não sei, mas enfim, outros ofícios não tem essa aura mística, sabe? É tipo, cara, é uma profissão, é fundamental, é importante, mas no fim do dia, sabe, deu o horário, baixa a tampa do laptop, vai fazer outra coisa, sabe? Vai descansar, vai trabalhar, você vai ficar falando de design o tempo todo. Então, acho que é um pouco disso, sabe? De mais uma coisa muito importante, né? Enfim, eu diria. Poxa, muito, muito bacana, Marcos, assim, você trazer essa visão. E realmente eu também, às vezes, tenho essa percepção. Às vezes nós mesmos caímos nisso, né? De, tipo, de achar que, pô, o design vai salvar tudo e cara, é mais uma peça, como você falou, importante dentro de toda uma engrenagem. E que bom, né, que também foi ganhando isso. E talvez eu tenha essa percepção, posso estar errado, mas eu tô pensando aqui, de tipo, que talvez porque alguns anos atrás ninguém valorizava, né? Tipo, meio que, é o designer lá, faz um negocinho lá, qualquer um faz, qualquer um põe a mão. E aí o pessoal não dava aquele valor que deveria. Aí talvez agora dá muito valor. Aí talvez agora tem que achar esse equilíbrio aí, como você trouxe, que talvez faça bastante sentido. Tem algum case de algum projeto assim bacana que você fez pra fora, assim, que você poderia estar compartilhando, que foi legal fazer, os desafios que você teve que enfrentar com relação a estar morando aqui, fazendo esse case e tal, passou por isso, mas no final deu certo, assim. Bacana. Acho que eu posso falar do projeto que eu estou atualmente, né? Não posso dar muitos detalhes por causa do NDA, que é tipo confidencialidade lá e tal. A gente assina uns termos que pode mostrar a imagem, nem falar muito sobre. Mas, no geral, eu posso falar que é um projeto de algo que eu nunca trabalhei. Então, no Brasil, a última coisa que eu havia feito era trabalhava em uma consultoria que tinha como cliente o mais forte Bradesco. Tinha uns 12 projetos de Bradesco. Eu comecei trabalhando em um projeto que era de cartão PJ, né? Então, para mim, na época, foi um super desafio, porque eu não manjava nada de banking, né? Então, entender back-end. Eu lembro que no começo tinha designers lá no meu projeto que propunham coisas assim super legais do ponto de vista de design de interação, por exemplo. Mas às vezes ele barrava porque o banco, tipo, cara, sei lá, tem décadas e tem toda uma arquitetura de sistema já pré-montada que não vai mudar do dia para a noite. Tem camadas de segurança que não vão mudar. Então a gente teve que aprender a trabalhar em cima desse sistema, sabe? Entender o passo a passo, as requisições que são feitas para cada camada de segurança, enfim, foi um puta desafio, sabe? Muita gente fala, que negócio chato, não quero. Quero fazer um app
sabe, bonitão, cheio de microinterações, que também é legal, é uma parte do design. Mas eu acabei muito indo para essa parte mais, sabe, digamos, complexa, de entender mais a fundo, de sentar com o dev, sentar com o arquiteto de soluções, entender como as coisas são feitas, começar a pegar, sei lá, pô, passa para mim o JSON, né, que é onde todos os inputs e outputs da aplicação eles vão ser exibidos. Então, já vou desenhar a interface já com todos os inputs que realmente vão ser utilizados, não procurar algo que não vai ficar de pé, sabe? Nisso eu comecei a, talvez, ser visto de uma maneira mais estratégica, porque o que eu propunha começava a ser mais assertivo. E eu levei todo esse know-how para essa carreira internacional. Então, hoje, nessa empresa que eu estou, a gente faz sistemas, né, de visualizar dados que são usados em várias máquinas, né? Tem máquinas assim, por exemplo, sei lá, usina nuclear, pode usar o nosso sistema, por exemplo, sabe? Uma máquina que transforma madeira em papel, eles podem usar para visualizar os processos, né? Então eles conseguem ver, o que a máquina estava produzindo ontem, anteontem, hoje, sabe? Comparar, gerar vários tipos de gráfico, Pareto, gráfico de linha, enfim, vários tipos de visualização, mapa de calor, sabe, para entender o que está acontecendo nas máquinas. Tem alarmes também para disparar caso alguma parte do ecossistema da máquina fique muito quente ou muito frio. Enfim, é muito complexo. E entra num ponto. Eu vi um podcast um tempo atrás chamado Wireframe, ele é patrocinado pela Adobe. Eles estavam comentando de uma usina nuclear que eu não lembro onde exatamente, acho que foi no Havaí, eu não lembro, mas na década de 70, que, cara, os engenheiros eles precisavam fazer um certo procedimento de apertar certos botões quando as coisas superaqueciam, e aquilo era tão complexo que nem os engenheiros especializados lá da usina nuclear eles não conseguiram apertar os botões na sequência certa e tiveram que vedar lá. E aí isso entra naquilo que o Don Norman fala, né, da simplicidade das coisas, né, de design das coisas do dia a dia tem que ser uma coisa simples. Então, eu sempre levando essa teoria, né, para quando eu vou trabalhar nesses projetos. Então, assim, tem máquinas que, que usam o nosso sistema, que elas são do tamanho, sei lá, de 3 campos de futebol. É uma coisa muito grande, né? Inclusive, eu estou agendado para ir para a Alemanha, né, para conhecer uma dessas máquinas, para ver lá trabalhando, para pegar alguns insights e tal. Uma parte do meu time foi há algum tempo atrás, aí eles vão mudando de pouco em pouco, né, para poder entender, né, o que a gente faz na prática. Então, eu diria que isso é muito interessante, porque, às vezes, uma decisão de design que é tomada, ela pode comprometer algo que é muito grande, muito difícil de ser revertido, né? E que não é apenas um aplicativo, mas é uma máquina gigante, que, sei lá, vários seres humanos operando e que está fazendo um processo que, às vezes, se pausa aquele processo, o prejuízo ele pode ser milionário, sabe? Ou se aquele processo é danificado por um erro de interface, como aconteceu com essa usina nuclear que eu comentei, pode ser catastrófico. Então, eu acho que esse é o case mais legal, assim, de, enfim, estar nesse lugar com essas pessoas entendendo do potencial, do tamanho dessas coisas que podem ser feitas, né? E da importância delas também. Caramba, mano, que incrível, né? Tipo, trabalhar com essa parte de interface, da experiência que as pessoas vão ter com uma máquina do tamanho de um campo de futebol. Eu não consigo nem imaginar que máquina é essa, assim. Deve ser, com certeza, incrível um trampo desse, assim, e diferente, né? Então, olha que legal, né? Pra galera, às vezes, quer buscar uma oportunidade, trabalhar fora, ter essas chances de ter esse tipo de trabalho no currículo, né? De falar, pô, trabalhei num projeto assim, num projeto assado. É diferente, né? É uma parada legal, né? E que sai um pouco do campo daquela de só ficar criando interfaces para produto digital. Porque, pelo que você tá me falando, é uma máquina, é uma parada mais física, é uma coisa relacionada com a parte de estratégia, mas não é só um produto digital ali, um aplicativo, porque hoje tem mais oportunidades, sim, dentro da área de UX design para trabalhar com isso, mas não é só isso, né? A gente cada vez mais vai vendo essas possibilidades de a gente atuar como designer em empresas que têm produtos físicos para a gente melhorar as interfaces, não só digitais, mas interfaces físicas, para que gere experiências melhores para as pessoas que vão usar essas soluções, né? Então isso é muito bacana. E Marcos, claro. Sim, só um ponto, esse cliente que eu atendo, né, chama Capstone, eles são especializados em software, né? Então, realmente, a gente desenha ali as interfaces, a gente desenha um aplicativo que ele é instalado no Windows, né? Que é o WPF, a versão WPF, mas a gente está pegando esse software e está levando para uma versão web. Então, ele ainda é um software, né? E aí ele pode ser usado em vários tipos de máquina. Aí, essa empresa, Capstone, ela foi adquirida por uma empresa alemã chamada Voigt.
Aí a Void, além de fazer os sistemas, a Void também faz as máquinas. Então, eles vendem a máquina, vendem para Japão, China, enfim, vários países. E além de fazer as máquinas, também fazem os sistemas, né? Então, eu estou nesse time da Capstone, que faz os sistemas, mas lá na Void a gente tem outros designers, a gente conversa, é um design system só, né? Então, a gente tem que conversar para ver se o que eu vou precisar aqui vai funcionar aqui, enfim. A gente é um time de 12 designers trabalhando em vários projetos, enfim. Mas é o que você falou, é bem interessante, porque antigamente eu fazia aplicativo para ser usado aqui, né? Agora eu faço aplicativo para ser usado no computador que vai ser plugado na máquina gigante. Então, realmente é desafiador. E eu fico até pensando também a galera que faz interface para avião, né? Controlar o avião, assim, essas coisas também deve ser super legal, assim. E tem que ter todo um cuidado para a parte de medicina também, que hoje em dia tem muitos robôs, né? Esses dias eu vi uma notícia de um cara, um médico que fez uma operação num país para um outro país através daqueles óculos e conseguiu fazer a cirurgia. Então, olha as possibilidades que nós designers podemos estar trabalhando para melhorar aí essas ferramentas e gerar umas experiências melhores e soluções melhores para atingir resultados mais eficientes. Eu acho que isso é muito bacana, assim, tantos caminhos e possibilidades que a tecnologia hoje está proporcionando para nós que somos designers poder estar atuando. Eu acho que isso é incrível e eu gosto bastante. E, Marcos, além de tudo que você compartilhou, das dicas, os processos, como foi e tudo mais, qual que seria uma dica principal assim que você poderia deixar para quem está nos ouvindo e que está realmente também buscando atuar como você, morando aqui no Brasil, mas para uma empresa fora do Brasil? Bacana. Eu vou citar um livro, eu não li, mas eu sei desse livro através da minha namorada, que leu e fala muito bem dele, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala tanto desse livro, eu acho que Brené Brown, a escritora, tem alguma coisa na Netflix dela, tem, na verdade, algumas coisas, né? E aí eu acho que é muito sobre isso, sabe? Da coragem de ser imperfeito. É muito difícil ser vulnerável, eu diria, sabe? É muito difícil se colocar na frente dos nossos pares, né? Que a gente imagina que as pessoas têm uma visão sobre nós, que muitas vezes elas nem têm, mas a gente acha que precisa manter, sabe? Uma aparência, manter um status, manter alguma coisa que, na verdade, ninguém está nem ligando. As pessoas estão tão ocupadas vivendo suas vidas e tentando ser feliz, sabe? Tentando lidar com seus problemas, que elas não estão ligando se, hoje fulano está aqui, hoje fulano é diretor, hoje fulano é head, hoje fulano é gerente, fulano mudou de emprego, fulano estava num cargo desse. Ninguém liga, sabe? Ninguém se importa. Só quem se importa de verdade é a gente e nosso primeiro círculo social. Então, eu diria a primeira coisa, cara, seja corajoso de ser imperfeito. Eu diria também que cada pessoa, não só designer, enfim, qualquer profissão, eu diria que cada um tem o seu tempero, sabe? Cada um tem aquilo que gosta de fazer. Então, por exemplo, você provavelmente, dentro do design, deve ter uma coisa que seus olhos brilham mais por ela, sabe? E assim como eu tenho também. Pode ser a coisa mais boba, não importa a coisa seja. Eu diria para a gente perseguir essa coisa, fazer essa coisa, e essa coisa pode ser o diferencial. Vou dar um exemplo. Eu acho que eu não sei quantas pessoas estavam concorrendo comigo, para essa vaga, mas uma coisa que eu senti que fez os stakeholders que eu trabalho hoje, realmente o olho deles brilhou, eu vi isso, eles pediram para eu mostrar numa outra rodada, na última conversa, foi que eu tenho um canal no YouTube, eu estou meio parado, mas preciso voltar, eu produzo tutoriais em inglês. Por quê? Mesmo falando inglês há 10 anos, existe uma grande diferença entre mim e um brasileiro que fala inglês há 20 anos. Assim como tem uma diferença entre quem fala há 20 e 30 anos, sabe? Existem níveis nesse jogo. E depende muito de onde a pessoa quer chegar. Tem pessoa que fala assim, não, já tá bom, tá tranquilo. Eu não sou essa pessoa. Porque eu vejo que dá para melhorar. E quanto mais eu melhoro, mais fácil fica entender e comunicar com meus stakeholders. Por quê? Eu tenho inglês super bom para viagem, para conversa do dia a dia. Mas meu inglês para negócio, meu inglês para falar sobre sistemas complexos, sabe, de máquinas de grande porte, meu inglês era zero. Então eu tive que aprender vocabulário, palavras, ser corajoso de ser imperfeito, sabe? De assumir, eu não manjo nada dessa indústria, eu vou precisar aprender todo esse vocabulário. Tem uma curva gigante até eu começar a performar bem. Então, eu diria muito isso, sabe? Da gente seguir aquilo que a gente acredita. Então, quando no finalzinho lá, eu falei para eles assim, deixa eu mostrar só uma coisa. No meu tempo livre,
Assim como o Luan, por exemplo, o Luan curte gravar podcast, é a parada dele. Talvez no momento futuro que a gente vai conversar um pouco sobre design, falar, cara, além de trabalhar com isso, tem uma paixão por conversar com pessoas sobre design. Cara, esse é um grande diferencial. Porque tem gente que desliga o computador e vai fazer outra coisa. Agora, quem desliga o computador para ainda produzir coisas de design, essa pessoa é apaixonada pelo que faz. Não tem o que falar, sabe? Assim como eu, quando mostrei, eu falei assim, ó, eu criei esse canal porque é uma oportunidade de eu me forçar a falar em inglês sobre design todos os dias. E me preparar mais para trabalhar com vocês. Eu tenho feito isso, então eu comecei a fazer isso um ano atrás, para quando chegar hoje eu poder estar preparado para trabalhar com vocês. Falei assim, cara. Ele falou, é. Aí mostrei lá, ela falou, nossa, que legal, caramba. Aí no outro dia chamou outro cara lá, que é o design lead, e falou, Marcos, mostra aí seu canal de novo para ele aí. Eu mostrei os caras. Então, foi a paixão, sabe? Não foi só assim, eu trabalho com isso há 20 anos, eu passei por essas empresas, tenho esses projetos super grandes. Né? Isso aí é tudo conversa fiada. No fim, o cara quer ver a paixão. Você gosta mesmo do que você faz? Você vai, quando te der um problema, você vai ser apaixonado por resolver esse problema? Você vai correr atrás, você vai trazer a melhor solução? Sabe? É isso que eles querem ver. Então, eu diria isso, cara. Isso aqui é uma coisa que eu diria para mim de 10 anos atrás, sabe? Seja apaixonado. Vai, cara, faz o que você acredita. Fala, não, esse negócio de, podcast não dá nada, tutorial pro YouTube não dá nada. Não faz pros outros, faz para você. Se você tá feliz, te faz bem, você fala, cara, uma pessoa viu, sei lá, uma pessoa deu like, não importa, te fez bem, sabe? Você aprendeu alguma coisa com aquilo, você tá evoluindo o seu processo, que nem o Luan, cara, provavelmente ele começou de uma outra maneira, falou, vou comprar um microfone mais potente, vou melhorar essa iluminação, essa câmera, essa tomada, ele tá evoluindo, cara. Um ambiente super profissa, tipo, tô me sentindo, sei lá, num podcast gringo até, porque eu tenho certeza que ele tá iterando, e daqui, se ele me chamar daqui um ano de novo, ou 2, tenho certeza que vai estar ainda melhor do que já tá. Pô, cara, que legal, excelente dica e eu super assino embaixo, assim, esse ponto que você trouxe, porque realmente é isso, cara, assim, a ideia é você realmente estar apaixonado por uma coisa que você faz ali, que é o grande diferencial mesmo. E eu também, cara, eu faço isso aqui porque realmente eu gosto, né? Tipo, pô, a gente começou a gravar logo cedo, numa sexta-feira, teve vez eu já gravar à noite, teve vez eu já gravar de sábado. Então, assim, se não gostar da parada, por que tá fazendo, né? Não faz tanto sentido você fazer, ainda mais quando a gente... Cara, comecei sem microfone, igual você falou, realmente. Comecei sem microfone, só o microfone do próprio Mac, aí depois eu comprei um microfone mais fraco, aí depois eu consegui comprar esse microfone melhor, e realmente a ideia é sempre ir evoluindo, porque é uma parada que eu gosto de fazer, né? Como você falou, pô, você gosta de fazer a parada ali de criar o canal, e deixar agora o espaço também pra você, divulga aí qual é o canal que você tem, outras coisas que você queira divulgar, te agradecer, valeu, cara, pelo papo aqui, eu acho que foi super incrível, todas as dicas que você trouxe, as contribuições que você fez aqui hoje, a sua história é incrível também, muito legal aí, ouvir da onde que o Marcos veio, sobre seu pai, sobre seu irmão aí também que trabalha com design. Depois, você fala aí, seu irmão curtir também gravar podcast, a gente convida ele pra estar participando aqui, falar um pouquinho sobre a carreira dele também, fazer essa troca aí, eu acho que isso vai ser super rica também, mas deixa o espaço aqui agora pra você divulgar em suas redes sociais, quem quiser te chamar, tomar um café virtual, um café presencial em São Paulo também, que tiver por aí, fica à vontade. Mais uma vez, eu agradeço muito pela oportunidade. Foi um papo muito gostoso. Cara, realmente estou bem feliz. Energizou minha sexta-feira logo cedo. Acho que até o dia vai ser um dia melhor. A galera pode me encontrar no LinkedIn. Eles podem me achar como Marcos RCF. Né? Então, Marcos com U, R de rato, C de casa, F de faca. Nas outras redes, Instagram, Medium, essas outras coisas, eu estou como Pixel Preto. Então, Pixel de pixel mesmo, preto, é meu nickname aí nas redes. Esse canal do YouTube que eu comentei está meio parado, tem quase um ano já, mas eu pretendo voltar a ele. Então, realmente é uma experiência, né, de me comprometer a falar de inglês sobre coisas que possivelmente vou usar no meu dia a dia. Então, ele se chama Hands-on Design, né? Se procurar Hands-on Design, que em português seria alguma coisa do tipo design mão na massa, né? Que é como eu me vejo, né? Então, mesmo já tendo trabalhado como liderança de design, liderando times grandes, né? Enfim, eu e mais outros coordenadores lideravam os times de 40 pessoas, enfim. Mas eu sou muito bom na massa, eu curto, sabe? O craft, tipo, o ofício, eu gosto. Eu acho que eu vou continuar gostando para sempre, né? Então, as pessoas podem me achar assim nas redes, né? E a última dica que eu daria, cara, eu falaria muito do inglês. Eu tenho trocado ideia com muitos amigos meus que são designers assim excelentes, melhores que eu, sabe? E às vezes a galera dá uma empacada no inglês. Eu diria para a galera que quer uma vaga fora, eu diria o seguinte: não dependa exclusivamente do curso de inglês. Não faça isso. Tenha o que os gringos chamam de accountability, né? Tenha responsabilidade.
Se comprometa com você mesmo. Fale assim, eu vou separar 3, 2, 1 hora que seja do meu dia, todos os dias, eu vou me comprometer a ouvir um podcast muito fácil. Nem que seja, sei lá, um áudio de um desenho infantil. Ouça, pause, escreva, leia em voz alta, sabe? Se comprometa a falar, fale aquilo que você está lendo também. Eu diria que isso vai dar muita segurança para vocês. Eu vejo muitos amigos meus que às vezes falam, pô, cara, fui na entrevista, ali o entrevistador fala, o inglês não tá muito bom, estuda mais. A galera vai, faz mais um ano de inglês, tenta, não tá bom. Por quê? Porque a gente precisa se comprometer. O inglês não é uma coisa que a gente estuda e acabou. Tem que viver isso, sabe? Eu vivo isso. Todo dia eu faço, sei lá, bike, caminhada, o podcast está aqui. Eu estou ouvindo e estou falando em cima, né? Fazendo shadowing. Todo dia, ouvindo e falando, ouvindo e falando, ouvindo e falando, e escrevendo. Cara, viva o inglês, sabe? Viva. Não faça só na aula 1 hora por semana. Viva. Essa é a dica que eu daria, assim, de ouro. Muito bom. E essa dica serve pra mim também, que eu voltei a fazer inglês no final de 2023. E às vezes eu me pego, tipo, eu faço Duolingo todo dia, mas ainda é pouquinho, assim, sabe? E mais a aula uma vez por semana. Mas realmente tem que se dedicar mais, porque senão... Mas eu já senti uma evolução, que é bacana, assim, em termos de leitura, de até ouvir algumas coisas, assim, e conseguir entender o que tá acontecendo. Mas eu quero me dedicar mais. Me dedicar mais não só por questão de, cara, eu não tenho uma visão de, cara, vou ter uma carreira gringa. Atualmente eu não tenho essa vontade. Mas as possibilidades que te dá, cara, eu fico pensando, cara, quem sabe trazer pessoas fora pra conversar aqui no papo, entendeu? Então, tipo, essas são possibilidades que eu acredito que quando eu tiver com o inglês mais afiado, eu vou conseguir ter essas chances. Então, isso é muito bacana. Marcos, mais uma vez, valeu. Muito obrigado aí por esse papo. Eu tenho certeza que foi incrível. Eu tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo também curtiu pra caramba. Então, se você curtiu, lembre-se de deixar o seu like, compartilhar os links pelas redes sociais. Pode me marcar lá no LinkedIn, Luan Matheus. Pode marcar o Marcos também por lá no LinkedIn. A gente quer saber o que você achou dessa conversa, desse papo. Marca também no Instagram, fica à vontade aí para marcar o Papo de UX. E lembrando que nós temos também o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que você pode baixar clicando no link que está na descrição deste episódio. Ah, e se você quiser me assistir também, tem o nosso canal no YouTube, que é o Papo de UX, que tem alguns cortes meus que eu tenho colocado aqui junto com o pessoal lá para você ver. E depois, se você quiser ouvir na íntegra de ver os cortes, volta para cá, para a plataforma de podcast que você gosta. E lá no YouTube também tem o canal do outro podcast que eu faço com meu amigo David Art, que é o Semiose Podcast, que tem várias entrevistas super legais por lá também, que eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.